Enquanto caminhava pelo corredor da igreja, minha filha olhou para mim e disse: "Por favor, vá embora. Nós não queremos você aqui." Essas palavras me atravessaram como uma faca na manteiga. Eu fiquei parada naquela capela linda, me sentindo mais sozinha do que jamais me senti em meus 72 anos de vida. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Lembro-me daquela manhã vividamente, em pé no meu apertado apartamento no Tatuapé, ajustando o mesmo vestido preto que usei em todas as reuniões de família nos últimos 5 anos. O tecido estava ficando frouxo nos meus ombros, meu corpo encolhendo com a preocupação constante, as noites sem dormir, as refeições que eu pulava para ter certeza de que teria dinheiro suficiente para ajudar meus filhos com suas necessidades intermináveis. Minhas mãos tremiam enquanto eu passava batom no espelho ao lado da janela da minha cozinha. Lá fora, eu podia ouvir os sons familiares do bairro, buzinas, crianças brincando no pátio, o barulho distante da linha 3 vermelha do metrô em direção ao centro. Eu passei semanas me preparando para este dia. O casamento da minha filha, Sofia. Eu economizei cada centavo da minha aposentadoria do INSS, até mesmo pulando minha medicação para pressão por 2 meses, apenas para comprar para ela um lindo vaso de cristal da Camicado. A caixa estava embrulhada em papel prateado na minha pequena mesa de jantar, ao lado das contas que eu não podia pagar e dos avisos de cobrança que eu escondia na gaveta da cozinha. O convite de casamento chegou 3 semanas antes, deslizado por baixo da minha porta como se fosse um pensamento tardio. Nenhum telefonema, nenhuma empolgação na voz dela me pedindo para ajudar com os preparativos. Apenas um cartão formal que dizia: "O senhor e a senhora Almeida convidam para a cerimônia." Como se eu fosse uma conhecida distante, em vez da mulher que a criou sozinha depois que seu pai foi embora quando ela tinha apenas 8 anos. Mas eu disse a mim mesma que as coisas seriam diferentes naquele dia. Eu me convenci de que vê-la em seu vestido de noiva derreteria toda a frieza que havia crescido entre nós nos últimos anos. Imaginei-a correndo para mim, com lágrimas nos olhos, dizendo: "Mãe, estou tão feliz que você está aqui. Eu nem conseguiria fazer isso sem você." A capela ficava em Moema, uma viagem de 40 minutos de metrô do meu apartamento. Eu pratiquei o trajeto 3 vezes na semana anterior, com medo de me perder e de chegar atrasada para o dia mais importante da vida da minha filha. Enquanto subia os degraus de pedra, meu coração batia forte com antecipação e esperança. Eu estava usando os brincos de pérola da minha mãe, a única coisa de valor que me restava, e senti que talvez hoje seria o dia em que nosso relacionamento se curaria. A capela era magnífica. Vitrais lançavam luz colorida sobre os bancos de madeira polida, e rosas brancas enchiam o ar com sua doce fragrância. Eu podia ver meu filho Miguel na primeira fila, sua esposa Juliana ao lado dele, seus 2 filhos se remexendo em suas roupas chiques. Eles nem se viraram quando entrei. Eles não acenaram nem guardaram um lugar para mim. Encontrei um lugar no fundo, agarrando minha bolsa de couro gasta e tentando me convencer de que tudo estava bem. A música começou e senti minha respiração prender na garganta. Lá estava ela, minha linda Sofia, caminhando pelo corredor em um vestido que deve ter custado mais do que eu gasto em supermercado em 6 meses. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, sustentado por uma tiara de pérolas que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia radiante, como uma princesa dos contos de fadas que eu costumava ler para ela quando era pequena. Mas então nossos olhos se encontraram. E em vez do sorriso com que eu sonhava, em vez do amor que eu esperava, vi algo que fez meu sangue gelar. Seus olhos azuis, os mesmos olhos que costumavam brilhar quando eu chegava em casa dos meus turnos duplos no hospital, estavam duros e distantes. Ela diminuiu o passo ao se aproximar do meu banco, inclinou-se ligeiramente em minha direção e sussurrou aquelas palavras que mudariam tudo. "Por favor, vá embora. Nós não queremos você aqui." O mundo parou. A música do órgão desapareceu.
O murmúrio dos convidados se dissolveu em silêncio. Senti como se estivesse me afogando naquela capela linda, cercada de flores e celebração, enquanto meu coração se partia em 1000 pedaços. Você já sentiu esse tipo de rejeição de alguém que você ama mais que a sua própria vida? Aquele momento em que você percebe que todos os seus sacrifícios, todo o seu amor, todos os seus sonhos de ser uma parte querida dos momentos mais importantes da sua família não significam nada para eles? Fiquei sentada, congelada, enquanto ela continuava pelo corredor, seus passos confiantes e seguros, sem nunca olhar para trás. O noivo, um jovem alto que eu só conheci 2 vezes, sorriu para ela com tanta ternura, o tipo de amor e aceitação que percebi que nunca receberia dos meus próprios filhos. Eu assisti enquanto eles trocavam os votos, prometendo honrar e cuidar um do outro, enquanto eu sentava sozinha no fundo, sentindo-me como uma estranha indesejada no casamento da minha própria filha. Depois da cerimônia, não fui à recepção. Eu não podia. Caminhei para o metrô atordoada, meu presente cuidadosamente escolhido ainda em minhas mãos, as pérolas da minha mãe pesando no meu pescoço. O trem de volta para a Zona Leste estava lotado com os passageiros do sábado à noite, jovens casais saindo para jantar, famílias voltando de passeios pela cidade. Todos pareciam pertencer a algum lugar, ter alguém esperando por eles, alguém que os queria. Mas não eu. Aos 72 anos, eu estava completamente sozinha. Deixe-me contar como cheguei a esse momento. Deixe-me compartilhar com você os anos de sacrifício, as décadas colocando as necessidades de todos os outros antes das minhas. A lenta erosão da minha dignidade e autoestima que levou aquele dia devastador na capela. Quando Sofia nasceu, seu pai Marcos ainda estava em nossas vidas, embora mal. Ele trabalhava na construção civil e passava a maioria das noites no bar do Zé na Radial Leste, chegando em casa bêbado e irritado, reclamando de tudo, desde o barulho que Sofia fazia como bebê até o cheiro da minha comida. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal do Tatuapé, fazendo turnos duplos para pagar as contas, voltando para casa exausta para cuidar de um bebê chorando, enquanto Marcos dormia para curar suas ressacas. Lembro-me de uma noite, quando Sofia tinha cerca de 6 meses, ela chorou por horas com uma infecção no ouvido. Eu liguei para o trabalho dizendo que estava doente, perdendo um dia de pagamento que precisávamos desesperadamente para levá-la ao pronto-socorro. Quando cheguei em casa às 3 da manhã, Marcos estava acordado, furioso por eu ter gasto R$ 200 na consulta médica. R$ 200 para eles te dizerem que ela tem dor de ouvido? Ele gritou, seu hálito cheirando a cachaça. Minha mãe criou 5 filhos sem correr para o médico toda vez que um de nós espirrava. Ela está com dor, Marcos, sussurrei, tentando não acordar o bebê que finalmente havia adormecido em meus braços. O médico disse que o tímpano dela poderia ter rompido se eu tivesse esperado. Ele agarrou meu pulso com tanta força que fiquei com hematomas por 1 semana. Nunca mais gaste dinheiro sem me perguntar primeiro. Você me entendeu? Eu entendi. Entendi que estava presa em um casamento com um homem que me via como uma empregada, não como uma parceira. Entendi que minha filha merecia algo melhor do que crescer em uma casa cheia de gritos e medo. 2 anos depois, quando cheguei em casa do trabalho e encontrei Marcos guardando suas roupas em uma mala, senti mais alívio do que tristeza. Eu não aguento mais isso. Ele disse sem olhar para mim. Eu não nasci para ser pai. Ele foi embora naquele dia e nunca mais voltou. Sem pensão alimentícia, sem visitas, sem cartões de aniversário ou presentes de Natal. Apenas se foi, como se nunca tivesse existido. Sofia era muito jovem para se lembrar muito dele, o que na época achei uma bênção. Disse a mim mesma que estávamos melhores sem ele, que eu poderia dar a ela todo o amor e estabilidade de que precisava. E eu tentei. Deus sabe que eu tentei com tudo que eu tinha. Trabalhei em 3 empregos para nos manter em nosso pequeno apartamento. Dias no hospital, noites limpando escritórios no centro.
Fins de semana lavando roupa na lavanderia da rua Tuiuti, para pessoas ocupadas demais para fazerem isso sozinhas. Sofia passava as horas depois da escola com a dona Lourdes, nossa vizinha idosa, que cuidava dela por R$ 100 por semana, tudo o que eu podia pagar. Perdi peças da escola porque estava trabalhando. Perdi reuniões de pais e mestres porque nem podia tirar folga. Perdi jogos de futebol e festas de aniversário e tantos pequenos momentos que compõem uma infância. Mas eu dizia a mim mesma que era temporário, que assim que conseguisse um emprego melhor, assim que economizasse dinheiro suficiente, assim que nos recuperássemos, eu a compensaria. Quando Sofia tinha 12 anos, conheci Roberto no hospital. Ele era supervisor de manutenção, um homem quieto, 10 anos mais velho que eu, com mãos calejadas e olhos gentis. Ele era divorciado há 5 anos e tinha 2 filhos adultos que moravam no Rio de Janeiro. Começamos a tomar café juntos durante os intervalos, depois a jantar nas minhas noites de folga, depois a fazer longas caminhadas pelo Parque Ibirapuera, falando sobre nossos sonhos e decepções. Você é uma boa mãe, Helena. Ele me disse uma noite enquanto assistíamos ao pôr do sol sobre a cidade. Sofia tem sorte de ter você. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que todos os meus sacrifícios valeram a pena, que minha filha cresceria sabendo o quanto era amada, que as lutas que enfrentamos juntas tornariam nosso vínculo mais forte, não o quebrariam. Roberto e eu nos casamos quando Sofia tinha 14 anos. Foi uma pequena cerimônia no cartório, apenas nós 3 e a dona Lourdes como nossa testemunha. Sofia usou um vestido azul que compramos na Renner, e eu usei um terninho amarelo que encontrei em um brechó na Rua Augusta. Roberto deu a Sofia um medalhão de ouro com a foto dela dentro, e por um momento, vendo seu rosto se iluminar ao abrir a caixa, pensei que seríamos uma família de verdade. Mas a adolescência foi difícil para todos nós. Sofia ressentia ter um padrasto, especialmente um que tentava estabelecer regras e expectativas às quais ela nem estava acostumada. Ela tinha sido a única prioridade na minha vida por tanto tempo, e de repente, ela teve que compartilhar minha atenção, meu tempo, meu amor com outra pessoa. Ele não é meu pai, ela gritava durante nossas discussões. Você não pode simplesmente trazer um estranho para nossa casa e esperar que eu finja que ele pertence aqui. Roberto te ama, eu dizia a ela. Ele quer cuidar de nós duas. Eu não preciso que ele cuide de mim. Eu só preciso de você. Mas isso não era verdade, e no fundo acho que nós duas sabíamos disso. Ela precisava de estabilidade, consistência, regras e limites. Ela precisava de uma mãe que nem estivesse constantemente exausta, constantemente preocupada com dinheiro, constantemente dividida entre o trabalho e a família. Roberto forneceu essas coisas, ou pelo menos tentou. Ele ajudava com o dever de casa. Ele a levava para a escola quando eu estava trabalhando nos turnos da manhã. Ele economizou dinheiro para a faculdade dela quando eu nem podia comprar sapatos novos para ela. Quando Sofia se formou no ensino médio, nosso relacionamento havia mudado. A proximidade que antes compartilhávamos fora substituída por uma distância educada. Ela foi aceita na PUC-SP com uma bolsa parcial e fiquei tão orgulhosa que chorei quando a carta chegou. Mas quando a abracei, comemorando o que parecia ser a conquista mais importante de nossas vidas, o corpo dela pareceu rígido e desconfortável em meus braços. Mãe, você não precisa fazer tanto alarde por tudo, disse ela se afastando de mim. É só a faculdade. Apenas a faculdade? Esta era a menina que eu sonhava que se tornaria professora ou enfermeira, que teria oportunidades que eu nunca tive, que construiria uma vida melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dar a ela. Como meu orgulho e empolgação se tornaram algo que a envergonhava. A faculdade a mudou ainda mais. Ela fez amigos de famílias com dinheiro, famílias onde as mães usavam roupas de grife e dirigiam BMWs, famílias que tiravam férias na Europa e possuíam casas em Alphaville com piscinas. Ela começou a vir para casa cada vez menos, e quando visitava, parecia envergonhada do nosso pequeno apartamento, envergonhada das roupas de trabalho de Roberto e do meu rosto cansado.
Por que você não compra móveis novos? Ela perguntou em um jantar de família, olhando para nossa sala com óbvio desgosto. Este sofá está caindo aos pedaços. Estamos economizando para sua educação, disse Roberto em voz baixa. Móveis novos podem esperar. Ela revirou os olhos. A mãe da Juliana acabou de redecorar a casa inteira deles, e o pai dela comprou um carro novo para ela de aniversário. Juliana era sua colega de quarto na faculdade, uma garota dos jardins cujo pai era advogado e cuja mãe nunca havia trabalhado um dia na vida. Sofia começou a passar os feriados com a família de Juliana, me dizendo que eles a haviam convidado para viagens à neve e casas de praia, oportunidades que ela não podia deixar passar. Eu entendo, eu dizia a ela, embora meu coração estivesse se partindo. Divirta-se, fique segura. Mas eu não entendia. Eu passei toda a sua infância sonhando com o tempo em que poderíamos finalmente relaxar juntas, quando o dinheiro não seria tão apertado, quando poderíamos conversar como adultas e ser amigas, além de mãe e filha. Em vez disso, ela estava se afastando de mim, atraída por um mundo ao qual eu nem pertencia, envergonhada da mãe que havia sacrificado tudo para lhe dar essa mesma oportunidade. Depois da formatura, Sofia conseguiu um emprego em uma empresa de marketing na região da Faria Lima. Ela se mudou para um estúdio em Pinheiros com o dinheiro que Roberto e eu a ajudamos a juntar para o depósito de segurança. Ela tinha 22 anos. Era linda, inteligente, independente. Tudo o que eu sonhava que ela se tornaria. Mas ela ligava cada vez menos. Visitava talvez uma vez por mês. E quando vinha, passava a maior parte do tempo no celular, mandando mensagens para amigos ou rolando as redes sociais. Como vai o trabalho? Eu perguntava. Bem, ela respondia sem levantar o olhar. Você está comendo o suficiente? Você parece magra. Eu estou bem, mãe. Você precisa de dinheiro? Eu poderia ajudar com o supermercado. Ela suspirava, o tipo de suspiro exasperado que me fazia sentir ridícula. Como se me preocupar com o bem-estar da minha filha fosse de alguma forma inadequado. Eu não preciso da sua ajuda, ela dizia. Estou me virando bem sozinha. Quando ela tinha 25 anos, conheceu Caio no trabalho. Ele era 5 anos mais velho, um executivo de contas de uma boa família de Alphaville. O pai dele era médico, a mãe era corretora de imóveis, e eles moravam em uma casa que parecia algo saído de uma revista. Sofia começou a passar todo o seu tempo livre com Caio e sua família, frequentando o clube de campo deles, participando de seus eventos de caridade, aprendendo a se encaixar no mundo deles. A primeira vez que ela trouxe Caio ao nosso apartamento, pude ver que ele tentava esconder o choque de como tudo parecia pequeno e surrado. Ele foi educado o suficiente, apertando a mão de Roberto e elogiando minha comida. Mas eu o peguei checando o celular a cada poucos minutos, claramente querendo ir embora o mais rápido possível. Sua mãe cozinha muito bem, ele disse a Sofia enquanto limpávamos os pratos. Ela aprendeu com a mãe dela, respondeu Sofia. Bem tradicional. Ela disse, tradicional, como se fosse algo embaraçoso, algo ultrapassado e pitoresco. Eu passei horas naquela tarde preparando sua refeição favorita, uma galinhada, o mesmo prato que minha mãe me ensinou a fazer quando eu tinha a idade de Sofia. Mas naquele momento, ouvindo o tom desdenhoso em sua voz, percebi que tudo sobre mim, tudo sobre de onde ela veio, era algo que ela queria esquecer. Eles ficaram noivos no Natal seguinte. Caio a pediu em casamento em um jantar com sua família, cercado por pessoas que eu nunca conheci, em um restaurante onde uma única refeição custava mais do que eu gastava em supermercado em uma semana. Sofia me ligou na manhã seguinte para dar a notícia, sua voz animada pela primeira vez em anos. Estamos pensando em um casamento no verão, disse ela. Algo elegante, nada muito grande. Parece maravilhoso, eu disse. Estou tão feliz por você, filhinha. Mãe, disse ela, seu tom de repente afiado. Não me chame assim. Meu nome é Sofia. Filhinha, minha garotinha. Era como eu a chamava desde que nasceu,
O mesmo carinho que minha mãe usava comigo. Mas agora era muito popular. Um lembrete óbvio demais de onde ela veio. Senti algo frio se instalar no meu peito. Uma crescente compreensão de que minha filha não estava apenas construindo uma nova vida para si mesma. Ela estava apagando a antiga. O planejamento do casamento começou imediatamente, e eu mal fui incluída. A mãe de Caio, Patrícia, assumiu o controle de tudo. O local, as flores, o buffet, a música, até o vestido de Sofia foi escolhido com a orientação de Patrícia, não a minha. Quando perguntei se podia ajudar com alguma coisa, Sofia sorria educadamente e dizia: "Obrigada, mãe. Mas Patrícia já resolveu tudo." Patrícia era tudo o que eu não era. Alta, loira, perfeitamente vestida, com o tipo de confiança que vem de nunca ter que se preocupar com dinheiro ou com o que as outras pessoas pensam. Ela falava com autoridade sobre harmonização de vinhos e arranjos florais, sobre fornecedores e locais dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Quando eles falavam sobre o casamento na minha frente, eu me sentia como se estivesse ouvindo uma conversa em uma língua estrangeira. "Vamos fazer a recepção no Clube de Campo de São Paulo", Sofia me disse uma tarde, quando passou para uma visita rápida. Patrícia conhece o coordenador de eventos de lá. "Isso parece caro", eu disse, me arrependendo imediatamente das palavras assim que saíram da minha boca. O rosto de Sofia se contraiu. "Os pais de Caio estão pagando a maior parte. E nós? O que Roberto e eu podemos contribuir?" Ela parecia desconfortável, como se a própria pergunta fosse embaraçosa. "Você não precisa se preocupar com isso, mãe. Só estar lá já é o suficiente." Mas eu queria fazer mais do que apenas estar lá. Eu queria fazer parte da celebração, parte da alegria, parte da preparação que antecede o dia do casamento de uma filha. Eu vinha economizando dinheiro do meu trabalho de meio período no hospital, guardando 20 ou 30 reais toda semana em uma lata de café que mantinha escondida no armário do meu quarto. Quando faltavam 6 meses para o casamento, eu tinha quase 800 reais guardados, o suficiente para pagar o jantar de ensaio ou as flores, ou algo que me fizesse sentir que estava contribuindo para a felicidade da minha filha. "Eu quero pagar pelo seu vestido de noiva", disse a ela uma noite quando ela veio para o jantar. "Estou economizando há meses. Significaria muito para mim." Ela olhou para o outro lado da mesa, para Roberto, que comia seu arroz com feijão em silêncio, ficando de fora da conversa como sempre fazia quando Sofia e eu falávamos sobre os planos do casamento. "Isso é muito gentil, mãe", disse ela finalmente. "Mas Patrícia e eu já escolhemos um vestido. Ele está sendo ajustado sob medida." "Quanto custou?" perguntei. "Talvez eu possa pagar por parte dele." "Mãe." A voz dela tinha aquele tom de impaciência novamente. "Já está tudo resolvido. Sério. Descobri mais tarde que o vestido custou 15 mil reais. 15 mil reais por uma única roupa que seria usada por algumas horas. Eu ganhava cerca de 1.200 reais por mês como auxiliar de meio período, cobrindo turnos quando outros funcionários faltavam. 15 mil reais representavam mais do que um ano do meu trabalho, mais dinheiro do que eu ganhava em vários meses. Mas eles gastaram sem pensar 2 vezes, sem nem mesmo considerar que pagar pelo vestido de noiva da minha filha pudesse ser importante para mim. O insulto final veio 2 semanas antes do casamento, quando Sofia ligou para discutir a disposição dos assentos. "Estamos com alguns desafios com a lista de convidados", disse ela. "O local é menor do que pensávamos, e a família do Caio tem muitos parentes vindo do Rio de Janeiro." "Tudo bem", eu disse. "Roberto e eu nem precisamos de lugares chiques. Apenas nos coloque onde houver espaço." Houve uma longa pausa do outro lado da linha. "Na verdade, mãe, talvez precisemos limitar alguns dos convidados, manter apenas a família imediata e amigos muito próximos." Senti meu estômago afundar. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que talvez não seja a hora certa para você e Roberto estarem lá. O casamento será muito formal, muito tradicional, e a família do Caio é bem conservadora."
Patrícia acha que seria melhor se mantivéssemos as coisas pequenas e simples. Não consegui falar por um momento. Minha própria filha estava me desconvidando para o casamento dela porque sua futura sogra achava que eu não era apropriada para a celebração formal e tradicional deles. Porque uma mulher que trabalhou em 3 empregos para colocar comida na mesa, que sacrificou tudo para dar oportunidades à filha, não se encaixava na imagem que eles queriam projetar. Sofia, sussurrei. Eu sou sua mãe. Eu sei, mãe. E eu te amo. Mas este é o dia do meu casamento, e eu quero que tudo seja perfeito. Perfeito. Sem mim, tudo seria perfeito. Desliguei o telefone e fiquei sentada na minha cozinha por horas, olhando pela janela para a parede de tijolos do prédio ao lado. Roberto chegou em casa do trabalho e me encontrou lá, ainda na mesma cadeira, ainda usando o meu uniforme do hospital do turno da manhã. O que há de errado? Ele perguntou. Sua voz gentil da maneira que sempre me dava vontade de chorar. Ela não nos quer no casamento dela, eu disse. Ele se sentou à minha frente, suas mãos gastas pelo trabalho cruzadas na mesa entre nós. O que você quer dizer com ela, não nos quer lá? Eu contei tudo a ele. O telefonema, as desculpas, o jeito que ela fez parecer que nossa presença arruinaria seu dia perfeito. Enquanto eu falava, observei a dor e a raiva se manifestarem em seu rosto. Este bom homem que amou minha filha como se fosse sua, que ajudou a pagar sua faculdade, seu apartamento e seu carro, que esteve presente em todas as formatura, aniversário e marco importante nos últimos 15 anos. Ela não pode fazer isso, disse ele. Você é a mãe dela. Mas ela podia fazer isso. E ela faria. Porque em algum lugar ao longo do caminho, em meu desejo desesperado de dar a ela uma vida melhor que a minha, eu a ensinei a ter vergonha de onde veio. Eu trabalhei tanto para elevá-la que esqueci de ensiná-la a respeitar as pessoas que a levantaram. Naquela noite, liguei para meu filho Miguel. Ele morava em São Paulo com sua esposa Juliana e seus 2 filhos pequenos. E embora não fôssemos próximos, pensei que talvez ele entendesse o que eu estava passando. Ela te desconvidou? Ele disse, sua voz incrédula. Isso é loucura, mãe. Você tem que estar no casamento dela. Ela diz que é o melhor para todos. O que é melhor para a Patrícia, você quer dizer? Pelo menos Miguel conseguia ver o que estava acontecendo. Pelo menos ele entendia que esta não era realmente a decisão de Sofia, mas o resultado da pressão da família de Caio para criar o tipo de casamento que ficasse bem nas fotografias e se encaixasse em suas expectativas sociais. Você vai? Perguntei a ele. Houve uma pausa. Juliana e eu já confirmamos. Tivemos que comprar roupas novas, arranjar quem cuidasse das crianças. Seria muito estranho se não aparecêssemos agora. Então meu filho iria ao casamento da minha filha, mas eu não. Ele haveria caminhar pelo corredor. Haveria trocar os votos. Celebraria com a família enquanto eu ficava em casa, excluída e esquecida. Mas 2 dias antes do casamento, Sofia ligou novamente. Mãe! A voz dela soava diferente, menor de alguma forma. Acho que cometi um erro. Meu coração saltou de esperança. O que você quer dizer? Patrícia e eu brigamos por causa das flores, e ela disse algumas coisas sobre você que realmente me chatearam. Ela disse que ter você lá diminuiria o tom do evento, que os parentes do Caio notariam se houvesse muitas pessoas da classe trabalhadora na recepção. Pessoas da classe trabalhadora. Como se ser da classe trabalhadora fosse algo vergonhoso, algo para esconder da sociedade educada. Eu disse a ela que você era minha mãe, continuou Sofia, que você pertencia ao meu casamento mais do que qualquer outra pessoa. O que ela disse? Ela disse que se eu insistisse em te convidar, então talvez Caio e eu devêssemos reconsiderar se somos realmente compatíveis a longo prazo. Patrícia ameaçou terminar o noivado do filho em vez de me permitir ir ao casamento deles. E agora, Sofia estava ligando para pedir meu conselho, para me perguntar o que deveria fazer. O que você quer que eu diga? Perguntei.
Eu não sei. Estou tão confusa. Eu amo o Caio e quero me casar com ele, mas tudo isso parece errado. Por um momento me permiti ter esperança de que minha filha me escolheria em vez deles, que ela enfrentaria o bullying de Patrícia e insistiria em ter sua mãe em seu casamento. Imaginei-a ligando de volta para Patrícia e dizendo: minha mãe estará lá ou não haverá casamento. Mas então ela disse: talvez pudéssemos chegar a um acordo. Talvez você pudesse vir à cerimônia, mas pular a recepção. Assim, você estaria lá na parte importante, mas Patrícia não precisaria se preocupar com a dinâmica social no jantar. Um acordo. Eu poderia sentar no fundo da igreja como uma cidadã de segunda classe, ver minha filha se casar dos assentos baratos e depois sair antes que a celebração começasse. Eu poderia estar presente nos votos, mas excluída da alegria. Vou pensar sobre isso, eu disse a ela. Naquela noite, não consegui dormir. Andei pelo meu apartamento, olhando as fotografias que cobriam todas as superfícies. Sofia bebê, seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola. Sofia na formatura do ensino médio, sorrindo radiante enquanto segurava seu diploma. Sofia e Roberto montando uma estante juntos quando ela tinha 16 anos, ambos cobertos de serragem e rindo. Tantas memórias, tanto amor, tudo levando a este momento em que minha presença em seu casamento era vista como um problema a ser gerenciado. Pensei na minha própria mãe, que morreu quando Sofia tinha 10 anos. Ela era costureira. Trabalhava 14 horas por dia em uma fábrica para sustentar sua família depois que meu pai foi embora. Ela falava português com sotaque e usava o mesmo vestido preto em todas as ocasiões especiais, mas esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida. Quando me formei na escola de enfermagem, ela estava na primeira fila, chorando de orgulho. Quando me casei com Roberto, ela me ajudou a fazer meu vestido de noiva à mão, porque não podíamos comprar um. Minha mãe nunca teria entendido um mundo onde alguém pudesse ter vergonha de sua família, onde o amor fosse condicional ao status social e à aparência. Ela teria ficado de coração partido ao ver sua neta escolhendo a aceitação de estranhos, em vez da lealdade às pessoas que se sacrificaram por ela. Mas talvez a culpa fosse minha também. Talvez no meu desejo de proteger Sofia das lutas que enfrentei, eu tenha falhado em ensiná-la sobre a força e a dignidade que vem do trabalho honesto, do amor que não depende de dinheiro ou status. Talvez eu estivesse tão focada em elevá-la que esqueci de ensiná-la a elevar os outros com ela. Na manhã do casamento, vesti meu vestido preto e os brincos de pérola da minha mãe. Peguei o metrô para Moema, agarrando o presente embrulhado em papel prateado que eu havia comprado meses antes, um vaso de cristal que me custou o salário de uma semana, mas parecia o tipo de presente elegante que Sofia apreciaria. Eu decidi aceitar o acordo dela. Eu iria à cerimônia, sentaria no fundo, testemunharia seu casamento e depois sairia discretamente antes que alguém notasse que eu estava lá. Eu daria a ela o casamento perfeito que ela queria, livre do constrangimento da minha presença de classe trabalhadora. A capela era linda, exatamente o tipo de local elegante que Patrícia teria escolhido. Vitrais lançavam luzes coloridas sobre bancos de madeira polida, e rosas brancas enchiam cada canto com sua fragrância cara. Encontrei um lugar na última fileira, atrás de famílias que eu não reconhecia, usando roupas que eu não podia pagar. Quando a música começou e Sofia apareceu no fundo da capela, minha respiração ficou presa na garganta. Ela estava radiante em seu vestido de R$ 15.000, seu cabelo perfeitamente penteado, sua maquiagem impecável. Ela parecia pertencer àquele mundo elegante, como se tivesse nascido para se casar com o filho de um médico, em um clube de campo cercado por cristal e prata. Mas enquanto ela caminhava pelo corredor, seus olhos encontraram os meus. E em vez do sorriso que eu esperava, em vez do reconhecimento grato de que eu havia respeitado seus desejos e ficado quieta no fundo, vi algo completamente diferente. Vi medo. Vi pânico. Vi uma jovem que de repente percebeu que a presença de sua mãe em seu casamento,
não era algo do que se envergonhar, mas algo de que ela precisava desesperadamente. E então ela disse aquelas palavras que mudariam tudo entre nós para sempre. Por favor, vá embora. Nós não queremos você aqui. Você já esteve em uma situação em que a pessoa que você mais ama no mundo deixou claro que seu amor não era bem-vindo? Você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés enquanto todos ao seu redor fingiam que nada estava acontecendo? Fiquei sentada por mais 10 minutos, assistindo minha filha se casar com um homem que claramente tinha mais influência sobre ela do que eu jamais teria. Vi Miguel e Juliana sorrirem e aplaudirem de seus assentos na sessão da família. Vi Patrícia sorrir com satisfação, enquanto a cerimônia prosseguia exatamente de acordo com seus planos. E então me levantei e saí. Não fui à recepção. Não esperei para parabenizar os noivos. Não tentei dar a Sofia o presente que eu havia trazido ou abraçá-la para me despedir. Simplesmente saí daquela bela capela e peguei o metrô para casa, carregando meu presente embrulhado em prata como um peso em minhas mãos. Quando voltei ao meu apartamento, Roberto estava me esperando. Como foi? Ele perguntou. Eu nem consegui responder. Apenas entreguei a ele o presente e fui para o meu quarto, onde me sentei na beira da cama e olhei para a parede por horas. Eventualmente, Roberto me trouxe uma xícara de chá e sentou-se ao meu lado, sem dizer nada. Apenas presente enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. Ela não me queria lá, sussurrei finalmente. Eu sei, disse ele. Eu sou a mãe dela. Eu dei a ela tudo o que eu tinha. E ela não me queria em seu casamento. Eu sei. Ficamos em silêncio por um longo tempo, observando a luz da tarde desvanecer do lado de fora da janela do meu quarto. Finalmente, Roberto falou. Talvez seja a hora de parar de dar a ela tudo o que você tem, disse ele baixinho. Naquela noite, fiquei acordada pensando em todas as vezes ao longo dos anos em que dei desculpas pelo comportamento de Sofia, todas as vezes em que disse a mim mesma que ela era apenas jovem, apenas descobrindo sua vida, apenas passando por uma fase que eventualmente passaria. Mas, ao repassar os eventos do dia, percebi que o que aconteceu na capela nem era uma fase ou um momento de mau julgamento. Foi o resultado de um padrão que vinha se construindo há anos, um padrão em que minhas necessidades, sentimentos e dignidade eram sempre secundários ao que era conveniente para minha filha. O casamento foi apenas o exemplo mais óbvio, mas houve tantos sinais menores ao longo do caminho. O jeito que ela cancelava nossos almoços no último minuto, quando algo melhor aparecia. O jeito que ela me pedia dinheiro, mas nunca se oferecia para me pagar de volta. O jeito que ela falava das mães de suas amigas com admiração e respeito, enquanto me tratava como um embaraço. Eu estava tão desesperada por seu amor e aprovação que permiti que ela me tratasse mal, esperando que, se eu fosse paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, generosa o suficiente, ela eventualmente apreciaria tudo o que eu fiz por ela. Mas em vez de apreciação, minha tolerância a ensinou que meus sentimentos não importavam, que ela podia me machucar sem consequências. Na manhã seguinte, Sofia ligou. Mãe? Ela parecia de ressaca, cansada da noite de núpcias. Eu queria falar com você sobre ontem. O que tem? Acho que houve alguma confusão sobre a lista de convidados. Patrícia disse que te viu saindo mais cedo. Confusão. Ela ainda estava fingindo que o que aconteceu foi algum tipo de mal-entendido. Que me dizer para sair do casamento dela foi um acidente em vez de uma escolha deliberada. Não houve confusão, eu disse. Você me disse para ir embora, então eu fui. Eu não quis dizer daquele jeito. Eu estava apenas nervosa, e Patrícia estava me pressionando a manhã toda para manter as coisas pequenas e elegantes, e quando te vi no fundo, entrei em pânico. Você entrou em pânico porque sua mãe estava no seu casamento. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. O casamento acabou agora. Caio e eu estamos casados e queremos seguir em frente. Seguir em frente, sem reconhecimento, sem desculpas,
sem qualquer reconhecimento de que ela me humilhou em público e partiu meu coração no processo. O que você quer de mim, Sofia? Eu quero que as coisas voltem ao normal. Normal. A palavra pairou no ar entre nós como um desafio. O que exatamente ela achava que era normal em nosso relacionamento? Que parte da maneira como ela me tratava ela queria continuar? Preciso de um tempo para pensar, eu disse a ela. Pensar sobre o quê? Sobre se eu quero que as coisas voltem ao normal. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Acho que foi a primeira vez na vida adulta dela que eu sugeri que talvez não estivesse disponível sempre que ela precisasse de mim. Que meu amor e apoio não eram presentes incondicionais que ela podia dar como garantidos. O que isso quer dizer? Ela perguntou. Significa que preciso de um tempo. Desliguei o telefone e imediatamente senti uma mistura de terror e alívio. Terror porque nunca havia enfrentado Sofia antes. Nunca havia sugerido que seu comportamento em relação a mim era inaceitável. Alívio porque finalmente disse algo verdadeiro. Algo que refletia como eu realmente me sentia em vez do que eu achava que ela queria ouvir. Nos dias seguintes, meu telefone tocou constantemente. Sofia ligou várias vezes, deixando mensagens de voz que iam de raivosas a confusas e suplicantes. Miguel ligou para perguntar o que estava errado, porque eu estava causando drama depois do casamento de Sofia. Até Caio ligou uma vez, sua voz rígida e formal, perguntando se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar a resolver a situação. Mas não liguei para nenhum deles de volta. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava tirando um tempo para pensar no que eu queria e precisava, em vez de focar no que todo mundo esperava de mim. Comecei a fazer longas caminhadas pelo meu bairro, algo que não fazia há anos porque estava sempre muito ocupada trabalhando ou cuidando das necessidades de outras pessoas. Caminhei pela avenida principal, passando pelas lojas e restaurantes pelos quais passei milhares de vezes, mas nunca realmente notei. Sentei-me no pequeno parque perto do meu prédio e observei as crianças brincarem enquanto suas mães conversavam nos bancos próximos. Uma tarde, comecei uma conversa com outra mulher que estava sentada sozinha perto do parquinho. O nome dela era Rosa, e ela tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velha. Ela estava observando o neto brincar nos balanços enquanto a filha trabalhava em um turno duplo no hospital. Minha filha é enfermeira, ela me disse com orgulho óbvio. Ela trabalha tanto para sustentar sua família. Isso é maravilhoso, eu disse. Ela paga meu aluguel e me traz compras toda semana. Diz que é o mínimo que pode fazer depois de tudo que fiz por ela quando estava crescendo. Senti uma pontada de inveja. Aqui estava uma mulher cujos sacrifícios foram reconhecidos e apreciados, cuja filha mostrava seu amor através de ações, não apenas de palavras. Aqui estava o tipo de relacionamento que eu sempre imaginei ter com Sofia, o tipo de respeito mútuo e cuidado que eu presumi que se desenvolveria naturalmente à medida que ela envelhecesse. Você tem sorte, eu disse. Sorte? Rosa me olhou com surpresa. Não é sorte, é apenas família. A família cuida uns dos outros. A família cuida uns dos outros. A simples verdade daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. A família deveria ser sobre cuidado e respeito mútuos, sobre pessoas que te amam o suficiente para priorizar suas necessidades ao lado das delas. Mas não era isso que eu tinha com Sofia e Miguel. O que eu tinha era um relacionamento unilateral, onde eu dava tudo e eles pegavam o que precisavam sem questionar. Quando cheguei em casa do parque naquele dia, encontrei o carro de Caio estacionado em frente ao meu prédio. Ele estava sentado no saguão, esperando por mim, ainda usando seu terno caro do trabalho. Helena, disse ele, levantando-se quando entrei. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a Sofia. Ela está chorando há 3 dias seguidos. Ela acha que você a odeia. Olhei para aquele jovem que se casou com minha filha e agora estava sentado no saguão do meu prédio tentando consertar nosso relacionamento, e senti uma mistura de simpatia e irritação. Simpatia porque ele claramente amava Sofia,
e queria que ela fosse feliz. Irritação porque ele parecia pensar que meus sentimentos eram o problema que precisava ser resolvido, em vez do comportamento de Sofia. Eu não a odeio, eu disse. Eu a amo mais que minha própria vida. Mas não posso continuar fingindo que a maneira como ela me trata está bem. De que maneira? Ela te ama também. Ela só esteve ocupada com o casamento e começando sua vida de casada. Caio, eu disse, sentando-me no sofá de vinil em frente a ele. Você sabe o que aconteceu no seu casamento. Eu sei que houve algum tipo de mal-entendido sobre a disposição dos assentos. Um mal-entendido. Nem ele sabia a verdade sobre o que sua esposa havia me dito, sobre como ela me pediu para sair do dia mais importante de sua vida, porque minha presença era um embaraço. Ela me mandou embora, eu disse. Ela olhou nos meus olhos e me disse que eu não era bem-vinda no seu casamento. O rosto dele mudou. Pela primeira vez desde que ele começou a namorar minha filha, vi um choque e desconforto genuínos em sua expressão. Ela disse isso? Ela disse isso. Ele ficou quieto por um longo momento, processando essa informação. Ela me disse que você tinha saído mais cedo porque não estava se sentindo bem. Eu saí porque sua esposa me pediu para sair. Eu podia vê-lo lutando com essa revelação, tentando reconciliar a versão dos eventos que Sofia lhe dera com o que eu estava lhe dizendo agora. Finalmente, ele olhou para mim com o tipo de expressão que você pode ter ao perceber que mentiram para você sobre algo importante. Sinto muito, disse ele. Eu não fazia ideia. Eu sei que você não sabia, e não te culpo pelo que aconteceu, mas também não posso fingir que não aconteceu. Ele assentiu lentamente. O que você quer que eu diga a ela? Diga a ela que se ela quiser ter um relacionamento comigo, ela precisa começar a me tratar com respeito. Diga a ela que ser a mãe dela não significa que eu tenha que aceitar ser maltratada. Ela te respeita. Não, eu disse. Ela me ama. Ou ela pensa que ama. Mas amor sem respeito não é realmente amor. É apenas necessidade. Caio foi embora naquela tarde, e não tive notícias de Sofia por 2 semanas. Quando ela finalmente ligou, sua voz estava diferente. Menor. Menos certa. Mãe, podemos conversar? Estamos conversando agora. Quero dizer pessoalmente. Posso ir aí? Hesitei. Parte de mim queria dizer sim imediatamente, para recebê-la de volta em minha vida sem questionar porque senti muito a falta dela. Mas outra parte de mim, uma parte que vinha crescendo mais forte nas últimas semanas, sabia que simplesmente voltar aos nossos velhos padrões não resolveria nada. Por que você quer vir aqui? Perguntei. Porque eu te devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas. Era algo que eu esperava ouvir há anos. Não apenas sobre o casamento, mas sobre todas as pequenas ofensas e desprezos que o precederam. Mas eu também sabia que desculpas são fáceis de dar e difíceis de sentir, que pedir desculpas é diferente de realmente mudar o comportamento. Ok, eu disse. Você pode vir. Ela chegou naquela noite carregando flores da floricultura da esquina, as mesmas rosas baratas que eu costumava comprar para os professores dela quando ela estava no ensino fundamental. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, e ela parecia mais jovem do que nos últimos anos, como a garotinha que costumava se aninhar ao meu lado no sofá para assistir desenhos animados. Sinto muito, mãe, disse ela assim que entrou pela minha porta. Sinto muito pelo casamento, por tudo. Peguei as flores e as coloquei em um copo com água, ganhando tempo para pensar em como responder. Desculpas eram um bom começo, mas eu precisava saber se ela entendia pelo que estava se desculpando. Pelo que você está se desculpando, especificamente? Perguntei. Ela pareceu surpresa com a pergunta, como se o pedido de desculpas em si devesse ser suficiente para consertar tudo entre nós. Por te pedir para sair do casamento. Por ferir seus sentimentos. Mais alguma coisa? Ela pensou por um momento. Por te incluir mais no planejamento?
Eu podia ver que ela ainda não entendia totalmente o escopo do problema, que ela estava vendo nosso conflito como um único incidente, em vez da culminação de anos de comportamento desdenhoso. Mas era mais autoconsciência do que ela já havia demonstrado antes. E decidi que era um ponto de partida. Sente-se, eu disse. Ela se sentou na beirada do meu sofá, parecendo nervosa e incerta. Percebi que esta poderia ser a primeira vez na vida adulta dela que ela não tinha certeza do meu perdão incondicional. A primeira vez que ela teve que se perguntar se eu estaria lá por ela, não importa o quê. Sofia, eu disse, você sabe como tem me tratado? Mãe, eu sei que feri seus sentimentos, mas... Não, interrompi. Não apenas no casamento. Por anos. Você sabe como tem me tratado. Ela ficou quieta, mexendo em sua aliança de casamento, olhando para todos os lugares, exceto para o meu rosto. Você me liga quando precisa de algo, continuei. Dinheiro, conselhos, alguém para te ouvir reclamar do trabalho, dos seus amigos ou da família do Caio. Mas quando foi a última vez que você ligou só para saber como eu estava? Eu te ligo o tempo todo. Você me liga quando precisa de algo, repeti. Quando foi a última vez que você perguntou sobre minha saúde, meu trabalho, meu relacionamento com Roberto? Quando foi a última vez que você me convidou para fazer algo que achou que eu gostaria? Ela estava chorando agora, mas eu não conseguia parar. Essas palavras estavam se acumulando dentro de mim por tanto tempo, e agora que finalmente estavam saindo, senti como se uma barragem tivesse se rompido. Você tem tido vergonha de mim, eu disse. Vergonha de onde você vem, vergonha dos sacrifícios que Roberto e eu fizemos por você, vergonha do nosso pequeno apartamento, dos nossos móveis velhos e do jeito que nos vestimos e falamos. Isso não é verdade. Você me desconvidou para o seu casamento porque Patrícia achou que eu diminuiria o tom. Eu estava tentando manter todo mundo feliz, me deixando infeliz, me humilhando em público, escolhendo a aprovação deles em vez da minha dignidade. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando com o tipo de dor crua que vem de finalmente se ver claramente pela primeira vez. Eu não sei como consertar isso, sussurrou ela. Eu não sei se você pode consertar isso, eu disse. A honestidade daquelas palavras chocou a nós duas. Pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, eu estava admitindo que meu amor por ela não era incondicional, que havia coisas que ela poderia fazer que poderiam danificar permanentemente nossa conexão. O que você quer dizer? Quero dizer que pedir desculpas não é mais suficiente. Quero dizer que se você quer ter um relacionamento comigo, precisa me mostrar que me respeita, não apenas me amar quando é conveniente. Como eu faço isso? Foi uma pergunta genuína, feita por uma jovem que nunca aprendeu a tratar sua mãe como uma igual, em vez de uma serva. E pela primeira vez desde o casamento, senti um vislumbre de esperança de que talvez nosso relacionamento pudesse ser reparado, que talvez ela fosse capaz de crescimento e mudança. Você começa me tratando como uma pessoa cujos sentimentos importam, eu disse. Você me inclui em sua vida não porque precisa de algo, mas porque me quer lá. Você me apresenta aos seus amigos sem embaraço. Você pede minhas opiniões e realmente ouve as respostas. Eu posso fazer isso. Talvez você possa, mas vai levar tempo para eu confiar que você realmente quer dizer isso. Ela ficou para o jantar naquela noite e, pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa de verdade. Não a conversa educada que se tornou nosso padrão habitual, mas uma comunicação real sobre nossas vidas, nossos sentimentos, nossas memórias do passado e esperanças para o futuro. Ela me contou sobre a pressão que vinha sofrendo de Patrícia, como a mãe de Caio deixou claro desde o início que não achava que Sofia era boa o suficiente para seu filho, como o casamento se tornou menos sobre amor e mais sobre provar que ela pertencia ao círculo social deles. Eu pensei que se pudesse fazer tudo perfeito, se pudesse mostrar a eles que sabia como me encaixar, eles me aceitariam, disse ela. Mas nada que eu fizesse era bom o suficiente para Patrícia.
Então você decidiu que eu também não era boa o suficiente. Ela se encolheu com a franqueza das minhas palavras. Pensei que se pudesse apenas passar pelo casamento, então tudo ficaria bem. Pensei que poderia te compensar mais tarde. Me compensar? Você quer dizer, voltar a ser como era antes? Acho que sim. Sim. O jeito que as coisas eram antes não estava funcionando para mim, Sofia. Eu estava te dando tudo o que eu tinha e você estava pegando sem qualquer apreciação ou reconhecimento de que eu estava fazendo sacrifícios por você. Ela ficou quieta por um longo tempo, processando essa informação. Finalmente, ela olhou para mim com o tipo de vulnerabilidade que eu não via nela desde que era criança. Eu não sabia que você se sentia assim, porque você nunca perguntou. Eu pensei que você gostava de me ajudar. Pensei que te fazia feliz ser necessária. Era verdade até certo ponto. Eu encontrei propósito e significado em ser útil para meus filhos, em sentir que ainda era uma parte importante de suas vidas. Mas havia uma diferença entre ser necessária e ser usada, entre ser útil e ser explorada. Eu gosto de te ajudar, eu disse. Mas quero ser apreciada por isso. Quero sentir que você valoriza o que eu faço por você, em vez de apenas esperar por isso. Eu valorizo. Então me mostre, não apenas me diga. Nos meses seguintes, Sofia tentou me mostrar. Ela começou a ligar com mais frequência apenas para conversar, perguntando sobre meu trabalho, minha saúde e meu relacionamento com Roberto. Ela me convidou para almoçar em restaurantes em seu bairro, lugares onde seus amigos poderiam nos ver juntas. Ela até trouxe Caio para jantar uma vez por semana, e ele fez um esforço para conversar com Roberto sobre esportes, política e outros tópicos que ambos gostavam. Mas a mudança é difícil, e velhos padrões demoram a morrer. Ainda havia momentos em que Sofia voltava ao seu antigo comportamento, momentos em que ela ligava com uma crise e esperava que eu largasse tudo para ajudá-la, e depois desaparecia por semanas sem reconhecer o que eu havia feito por ela. O verdadeiro teste veio 6 meses após nossa conversa, quando Sofia me ligou no trabalho aos prantos. Mãe, ela soluçou ao telefone. Preciso da sua ajuda. O que há de errado? Caio e eu estamos com problemas. Os pais dele estão nos pressionando para comprar uma casa em Alphaville, mas não podemos pagar pelo tipo de lugar que eles querem que a gente viva. Estamos brigando o tempo todo sobre dinheiro, a família dele e nosso futuro. Sinto muito por ouvir isso, eu disse. Você pode nos emprestar algum dinheiro? Só até o Caio conseguir a promoção dele, talvez uns 50 mil reais para ajudar na entrada? 50 mil reais. Era mais dinheiro do que eu ganhava em um ano inteiro no meu trabalho de meio período. Mesmo que eu esvaziasse minha conta poupança e sacasse o pequeno fundo de aposentadoria que vinha construindo na última década, não conseguiria juntar tanto dinheiro. Mas 6 meses antes, eu teria encontrado um jeito. Teria feito um empréstimo usando meu apartamento como garantia, pego do fundo de aposentadoria de Roberto, descoberto alguma forma de dar à minha filha o que ela precisava, mesmo que isso significasse colocar em risco minha própria segurança financeira. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, eu disse. Você poderia fazer um empréstimo ou pedir para o Roberto ajudar. Sofia, 50 mil reais é mais do que eu ganho em um ano. Mas isso é importante, mãe. Se não comprarmos uma casa logo, os pais do Caio vão pensar que não estou levando a sério a construção de uma vida com ele. Lá estava de novo. A suposição de que minha segurança financeira era menos importante do que sua posição social com a família de Caio. A expectativa de que eu sacrificaria minha própria estabilidade para resolver seus problemas. Eu não posso te ajudar com isso, eu disse. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Como assim você não pode me ajudar? Quero dizer que não tenho 50 mil reais para te emprestar, e não vou me endividar para conseguir. Mas você é minha mãe. Ser sua mãe não significa que eu tenha que ir à falência por você. Ela desligou na minha cara, e pelas 3 semanas seguintes, ela não ligou mais. Quando finalmente entrou em contato novamente, foi por uma mensagem de texto. Mãe,
Podemos conversar? Liguei para ela de volta imediatamente, preocupada que algo estivesse seriamente errado. Eu estive pensando sobre nossa conversa, disse ela. Sobre o dinheiro. Ok. Percebi que tenho te pedido ajuda sem pensar no que isso te custa. Não apenas dinheiro, mas tempo, energia e preocupação. Foi o mais perto que ela chegou de reconhecer que nosso relacionamento estava desequilibrado, que eu vinha dando mais do que podia, enquanto ela vinha pegando mais do que merecia. Agradeço por você dizer isso. Não quero ser o tipo de pessoa que só liga quando precisa de algo. Que tipo de pessoa você quer ser? Marias. Quero ser o tipo de filha que cuida da mãe da mesma forma que a mãe cuidou dela. Foi um sentimento lindo, e eu queria acreditar que ela estava sendo sincera. Mas eu já tinha ouvido palavras bonitas de Sofia antes, e sabia que intenções são diferentes de ações, que o que as pessoas dizem que querem ser é muitas vezes diferente de quem realmente são. Isso significaria muito para mim, eu disse com cuidado. No fim de semana seguinte, ela me surpreendeu aparecendo com compras e passando a tarde limpando meu apartamento. Ela não pediu nada em troca, não usou a visita como uma oportunidade para falar sobre seus problemas ou pedir conselhos. Ela simplesmente apareceu e ajudou, como a família deveria fazer um pelo outro. Não foi uma transformação dramática, e ainda houve contratempos ao longo do caminho. Mas devagar, gradualmente, nosso relacionamento começou a mudar. Sofia começou a me incluir em mais aspectos de sua vida, me convidando para festas do trabalho e me apresentando a seus amigos sem embaraço. Ela começou a pedir minhas opiniões sobre as decisões que estava enfrentando e realmente a ouvir minhas respostas. Ela começou a ligar apenas para saber como eu estava, mostrando interesse em minha vida e em meus sentimentos. Mais importante, ela começou a enfrentar Patrícia. Quando a mãe de Caio fazia comentários maldosos sobre minha origem ou minha aparência, Sofia me defendia em vez de dar desculpas. Quando Patrícia tentava me excluir de reuniões de família, Sofia insistia que eu fosse incluída ou ela também não iria. O relacionamento entre Sofia e Patrícia nunca se recuperou totalmente dessa mudança de dinâmica. A mãe de Caio gostava de ter controle sobre a esposa de seu filho. Gostava de ser a principal figura materna na vida de Sofia. Mas à medida que Sofia se tornava mais confiante em seus próprios valores e mais protetora do nosso relacionamento, a influência de Patrícia diminuía. Isso causou tensão no casamento de Sofia. E por um tempo me preocupei que estivesse criando problemas entre ela e Caio. Mas, eventualmente, Caio começou a apreciar as mudanças em sua esposa, a maneira como ela se tornou mais assertiva e independente, mais disposta a defender o que acreditava, em vez de apenas tentar agradar a todos ao seu redor. Ela se tornou mais forte. Ele me disse uma noite quando ambos estavam aqui para jantar. Mais parecida com ela mesma, se é que faz sentido. Fazia sentido. Por anos, Sofia tentou se tornar outra pessoa, alguém que fosse aceitável para a família de Caio e seu círculo social. Mas no processo, ela perdeu o contato com seus próprios valores, seu próprio senso de certo e errado, sua própria compreensão do que significava família. Ao aprender a me respeitar, ela aprendeu a se respeitar. Ao defender nosso relacionamento, ela aprendeu a defender seus próprios princípios. Ao se recusar a ter vergonha de onde veio, ela encontrou a confiança para ter orgulho de quem era. A mudança não foi apenas em Sofia. Descobri que, à medida que ela começou a me tratar com mais respeito, comecei a me respeitar mais também. Parei de dar desculpas para comportamentos que me machucavam. Parei de aceitar tratamento que estava abaixo da minha dignidade. Comecei a pedir o que eu precisava, em vez de apenas dar tudo o que tinha sem questionar. Também comecei a desenvolver relacionamentos fora da minha família. Fiquei amiga de Rosa, a mulher que conheci no parque, e começamos a nos encontrar para tomar café toda semana para falar sobre nossas vidas, nossos filhos, nossas esperanças e medos. Entrei em um clube do livro na biblioteca e descobri que tinha opiniões sobre literatura que outras pessoas achavam interessantes e valiosas,
Mais significativamente, comecei a cuidar melhor de Roberto. Por anos, estive tão focada em meus filhos e netos que negligenciei o homem que foi meu parceiro e companheiro por mais de uma década. Comecei a planejar jantares especiais para ele, a perguntar sobre seu dia, a mostrar interesse em seu trabalho e em seus amigos. "Você parece mais feliz ultimamente", ele disse uma noite enquanto assistíamos ao pôr do sol da nossa pequena varanda. "Eu me sinto mais feliz." Percebi. O que mudou? Pensei em sua pergunta por um longo tempo antes de responder. O que mudou não foi apenas o comportamento de Sofia em relação a mim, embora isso certamente fosse parte disso. O que mudou foi minha compreensão do que eu merecia das pessoas em minha vida, o que eu estava disposta a aceitar, o que eu estava disposta a dar. "Eu parei de tentar ganhar o amor", eu disse finalmente. Ele assentiu, entendendo imediatamente o que eu queria dizer. Por tantos anos, eu tratei o amor como algo pelo qual eu tinha que trabalhar, algo que eu tinha que comprar com sacrifício, serviço e compreensão infinita. Mas o amor que precisa ser conquistado não é realmente amor. É apenas uma transação, uma relação de negócios disfarçada de família. O amor verdadeiro, eu aprendi, era o que Roberto me dava todos os dias sem que eu pedisse. Era o que Rosa oferecia quando me trazia sopa quando eu estava doente. Era o que eu tentei dar aos meus filhos, embora eu tenha confundido amor com permissividade, cuidado com controle. 2 anos após o casamento, Sofia me ligou com notícias. "Mãe", disse ela, sua voz borbulhando de excitação. "Estou grávida." Senti meu coração saltar de alegria, seguido imediatamente por uma mistura complicada de outras emoções. Eu ia ser avó, algo com que sonhava há anos. Mas também estava nervosa sobre o que esse novo desenvolvimento significaria para nosso relacionamento. Se o estresse e a exaustão da nova paternidade fariam Sofia reverter para seus velhos padrões de pegar sem dar. "Parabéns", eu disse. "Estou tão feliz por você." "Quero que você esteja muito envolvida com este bebê", disse ela. "Quero que meu filho conheça a avó, que tenha o tipo de relacionamento com você que eu deveria ter tido o tempo todo." "O que isso significa exatamente?" "Significa que quero que você me ajude a aprender a ser mãe. Significa que quero que você cuide e mime este bebê, e conte a ele histórias de quando eu era pequena. Significa que quero que você seja a avó que sempre quis ser." Era tudo o que eu esperava ouvir, mas também sabia que boas intenções durante a gravidez eram diferentes do comportamento real uma vez que a privação de sono e a sobrecarga da nova paternidade se instalassem. "Eu adoraria isso", eu disse. "Mas quero ter certeza de que somos realistas sobre o que isso significa." "O que você quer dizer?" "Quero dizer que ajudar com o bebê não significa que estarei disponível 24 horas por dia. Quero dizer que ser avó não significa que deixo de ser uma pessoa com minhas próprias necessidades e limites." Ela ficou quieta por um momento, e eu pude perceber que ela estava processando essa informação, pensando sobre o que eu estava realmente dizendo. "Eu entendo", disse ela finalmente. "Quero que isso seja bom para nós duas." Quando minha neta Laura nasceu, me apaixonei imediatamente. Ela era perfeita, com os olhos azuis de Sofia e o cabelo escuro de Caio. E quando a segurei pela primeira vez, senti que meu coração poderia explodir de felicidade. Mas também mantive os limites que havia estabelecido. Quando Sofia me ligou à meia-noite porque Laura estava chorando e ela não sabia o que fazer, eu a ajudei pelo telefone, em vez de correr para resolver o problema para ela. Quando ela me pediu para cuidar da neta todo fim de semana para que ela e Caio pudessem sair, concordei com um fim de semana por mês e sugeri que encontrassem outros arranjos para o tempo restante. Não foi fácil. Todo o instinto que eu tinha me dizia para largar tudo e ajudar sempre que eles precisassem de mim, para ser o tipo de avó que estava sempre disponível, sempre disposta a se sacrificar por sua família. Mas eu aprendi que estar constantemente disponível me tornava mais valiosa para meus filhos. Me tornava invisível.
Ao manter meus limites, ao insistir que meu tempo e energia eram recursos valiosos que mereciam respeito, forcei Sofia a apreciar o que eu estava lhe dando, em vez de tomar como garantido. E ela apreciou. Ela me agradecia toda vez que eu cuidava de Laura. Ela perguntava se o horário era conveniente para mim antes de fazer pedidos. Ela se ofereceu para me pagar pela minha ajuda, e quando recusei, ela encontrou outras maneiras de mostrar sua gratidão, me trazendo flores, me levando para almoçar ou simplesmente passando tempo comigo quando não precisava de nada. Mais importante, ela começou a perguntar sobre minha vida novamente, mostrando interesse genuíno em meu relacionamento com Roberto, minhas amizades, minha saúde, minha felicidade. Ela aprendeu que cuidar de mim era parte de cuidar de sua família, que uma avó que se sentia valorizada e respeitada estaria mais disponível e mais generosa do que uma que se sentia usada e explorada. Laura tem 3 anos agora, e ela ilumina todo o cômodo em que entra. Ela me chama de vovó, o mesmo nome que eu usava para minha própria avó, e ela corre para mim com o tipo de alegria pura que faz todas as lutas do passado parecerem valer a pena. Mas mais do que isso, ela crescerá vendo uma avó que é tratada com respeito e dignidade, que tem sua própria vida, interesses e limites. Ela aprenderá que o amor nem é sobre sacrifício constante, que os membros da família devem cuidar uns dos outros mutuamente, que o respeito é tão importante quanto o afeto. E Sofia a ensinará essas coisas, porque Sofia as aprendeu. No mês passado, estávamos no parque observando Laura brincar nos balanços, quando Sofia se virou para mim com uma expressão séria. Mãe, disse ela, preciso te dizer uma coisa. Meu primeiro instinto foi a preocupação, o velho medo de que ela estivesse prestes a pedir algo que eu não poderia dar, ou compartilhar notícias que perturbassem a paz que havíamos construído juntas. O que foi? Eu estive pensando sobre o casamento, disse ela, sobre o que eu te disse naquele dia. Sofia, não precisamos. Sim, precisamos. Ela olhou diretamente para mim, seus olhos claros e firmes. Eu te mandei embora porque estava com vergonha. Não de você, mas de mim mesma. Eu estava com vergonha de vir de uma família da classe trabalhadora. Vergonha de que minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para nos sustentar. Vergonha de não termos dinheiro ou conexões, ou o tipo de histórico que Patrícia achava apropriado. Senti lágrimas começando em meus olhos, mas a deixei continuar. Mas a verdade é que tudo de bom em mim vem de você, disse ela. Minha ética de trabalho, minha determinação, minha capacidade de perseverar em tempos difíceis, minha compreensão do que realmente importa na vida. A família de Patrícia tem dinheiro, mas eles não têm o que nós temos. Eles não têm o tipo de amor que sobrevive às dificuldades, o tipo de lealdade que dura por tudo. Sofia. Ainda não terminei. Ela sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Passei tantos anos tentando fugir de onde eu vim, tentando me tornar outra pessoa. Mas agora quero que Laura saiba de onde ela vem. Quero que ela saiba sobre sua bisavó que trabalhou em uma fábrica para sustentar sua família. Quero que ela saiba sobre sua avó que criou 2 filhos sozinha e ainda encontrou maneiras de ajudar todos ao seu redor. Quero que ela saiba que ela vem de mulheres fortes, mulheres que não desistem, mulheres que sabem amar as pessoas através de qualquer coisa. Eu estava chorando abertamente agora, não de tristeza, mas de um tipo de gratidão avassaladora por minha filha finalmente ter entendido o que eu estava tentando ensiná-la o tempo todo. Eu também quero que ela saiba disso, sussurrei. Sentamos juntas em um silêncio confortável, observando Laura perseguir borboletas pela grama, enquanto outras mães e avós conversavam por perto. Pela primeira vez em anos, senti que pertencia exatamente onde estava, que minha presença não era apenas tolerada, mas valorizada, que eu era exatamente o tipo de avó que sempre quis ser. Quando nos preparávamos para sair do parque, Laura correu e jogou os braços em volta das minhas pernas. Vovó,
disse ela com sua doce voz de 3 anos. Você pode ir jantar na minha casa? Se a sua mamãe disser que está tudo bem, eu disse a ela. Sofia sorriu. Está mais do que tudo bem. É perfeito. E foi perfeito. Não porque tudo era fácil. Não porque havíamos resolvido todos os nossos problemas. Não porque nossa família era rica ou sofisticada, ou qualquer coisa que Patrícia aprovaria. Era perfeito porque estávamos juntas, porque nos respeitávamos, porque havíamos aprendido a nos amar sem condições, expectativas ou vergonha. Naquela noite, enquanto ajudava Laura a escovar os dentes e lia uma história para ela dormir, pensei em todos os anos que passei esperando exatamente por este tipo de momento. A diferença era que agora eu não estava mais esperando. Eu estava vivendo, experienciando, me permitindo aproveitar sem me preocupar quando poderia desaparecer. Depois que Laura adormeceu, Sofia, Caio e eu sentamos na sala de estar deles conversando sobre seus planos de aumentar a família, meus planos de fazer alguns cursos na faculdade comunitária, as férias que Roberto e eu estávamos planejando para visitar os filhos dele no Rio de Janeiro. Mãe, disse Sofia quando eu estava me preparando para ir embora. Obrigada. Pelo quê? Por não desistir de mim, por me ensinar a ser melhor, por me mostrar o que significa ser uma mulher forte. Eu a abracei para me despedir, e enquanto caminhava para a estação de metrô, senti uma leveza no peito que não experimentava há décadas. Não a felicidade desesperada que vem de conseguir algo que você desejava, mas a profunda satisfação que vem de saber que você é valorizada, respeitada e amada exatamente por quem você é. O trem de volta para o Tatuapé estava quase vazio, e passei a viagem olhando pela janela as luzes da cidade onde construí minha vida, onde criei meus filhos, onde aprendi as lições mais difíceis e importantes sobre amor, família e autorrespeito. Pensei naquele momento na capela 3 anos antes, quando Sofia me pediu para sair de seu casamento. Na época, pareceu a pior coisa que poderia me acontecer. A rejeição final da pessoa que eu mais amava no mundo. Mas agora eu podia ver que tinha sido um presente, embora doloroso. Tinha me forçado a examinar nosso relacionamento honestamente, a reconhecer que amor sem respeito não é sustentável, a entender que eu estava permitindo o comportamento egoísta de Sofia ao aceitar um tratamento que estava abaixo da minha dignidade. A dor daquele momento foi o catalisador para uma mudança positiva, não apenas em Sofia, mas em mim também. Ensinou-me a me valorizar o suficiente para exigir um tratamento melhor, a estabelecer limites que protegessem minha saúde emocional, a construir relacionamentos baseados no cuidado mútuo em vez do sacrifício unilateral. Mais importante, mostrou-me que nunca é tarde para mudar o rumo, nunca é tarde para insistir em algo melhor, nunca é tarde para ensinar às pessoas como você merece ser tratada. Ao subir as escadas para meu apartamento, pude sentir o cheiro familiar do café da noite de Roberto e ouvir a televisão tocando suavemente em nossa sala de estar. Ele ergueu os olhos quando entrei pela porta, seu rosto se iluminando com o tipo de boas-vindas que aprendi a apreciar e retribuir. Como foi o jantar? Ele perguntou. Perfeito, eu disse. E pela primeira vez na minha vida, eu quis dizer isso. Se você está ouvindo esta história, se alguma parte dela soa familiar, quero que saiba que nunca é tarde para mudar os padrões em seus relacionamentos familiares. Nunca é tarde para insistir em respeito, para estabelecer limites que protejam sua dignidade, para ensinar às pessoas que você ama como você merece ser tratada. O amor não deve exigir que você se diminua. A família nem deve exigir que você aceite um tratamento que te machuca. Ser pai, mãe ou avó não significa que você deixe de ser uma pessoa com suas próprias necessidades, limites e sonhos. Você é valiosa exatamente como é. Você merece ser tratada com bondade e respeito pelas pessoas que afirmam te amar. E se elas não podem te tratar dessa maneira, então tudo bem recuar, criar distância, se proteger até que aprendam a fazer melhor.
Você já se viu em uma situação em que seu amor e sacrifícios foram dados como garantidos? Você já teve que escolher entre manter a paz e exigir respeito? Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua história. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se esta história tocou seu coração, se te fez pensar sobre seus próprios relacionamentos de uma nova maneira, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Isso me ajuda a alcançar outras pessoas que podem precisar ouvir que merecem mais, que têm o poder de mudar suas circunstâncias, que nunca é tarde para começar de novo. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importarem o suficiente para abrir seus corações para a minha história. E lembre-se, não importa o que os outros digam, você é suficiente exatamente como é.